texto aí, Marcos. Vamos lá. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodos maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. A pergunta que ele fez é o que Deus veio nos ofertar. Ele pergunta a Jesus: o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, o Evangelho, a Bíblia toda, quer nos revelar esta grande verdade. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A vida eterna é infinitamente superior à vida física. Nossa vida terrena é temporária depois da queda dos nossos pais. Porque o nosso Deus disse aos nossos pais: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a nossa vida física é limitada. Nós vamos ter de partir, como diz o livro de Eclesiastes 8, que vocês vão ler comigo aí, 8:8. Olha o que diz sobre a vida física. Ninguém pode dominar o vento, nem segurá-lo. Assim também, ninguém pode evitar a morte, nem deixá-la para outro dia. Nós temos de enfrentar esta batalha e não há jeito de escapar.
Porém, a vida eterna não tem fim. Essa vida física tem, por causa do pecado. Mas a vida que Deus está nos oferecendo é uma vida que não tem fim. Em nossa existência terrena, temos um corpo que está sujeito à doença e morte por causa do pecado. Mas, se formos agraciados pelo Senhor com a vida eterna, teremos um corpo indestrutível e poderoso. O corpo que hoje nós obtemos é um corpo que está sujeito à doença e morte, mas o corpo que nós teremos, se formos contemplados pela salvação, é um corpo indestrutível. Preste atenção aí em 1 Coríntios 15, que é o texto que fala sobre a ressurreição, revela-nos qual corpo que teremos para a vida eterna. Pois será assim, quando os mortos ressuscitarem. Quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal. Mas quando for ressuscitado, será imortal. Quando ele é sepultado, é freio e fraco. Mas quando for ressuscitado, será bonito e forte. Quando é sepultado, é um corpo material. Mas quando for ressuscitado, será um corpo espiritual. É claro que se existe um corpo material, então tende a haver também um corpo espiritual. Esse corpo que nós teremos para gozarmos da vida eterna. Em nossa vida física, vivemos em um lugar que foi amaldiçoado por causa do pecado, por causa da desobediência. Mas se tivermos em Cristo, se nós aceitarmos o Senhor Jesus, iremos morar no paraíso, isento de qualquer maldição, e veremos a face de Deus. Que coisa boa! Vejam comigo o Apocalipse, que é o último livro que revela como será o futuro, como teremos essa vida eterna, como será a vida eterna. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. 3, com muita força, 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. É essa a promessa de Deus para nós. Meus irmãos, nossa existência atual é cheia de conflitos e dificuldades. Porém, se formos presenteados pelo Senhor com a vida eterna, estaremos isentos de qualquer tipo de aflição, dor, e viveremos em uma alegria sem fim. Promessa maravilhosa. Apocalipse 2, 4, comigo. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É isso que o jovem está perguntando. O que farei para herdar a vida eterna? Tanto a vida física quanto a vida eterna são dádivas de Deus. Ambas procedem do Senhor. Mas nem todos que foram abençoados com a existência terrena serão abençoados pelo Senhor com a vida eterna. É uma notícia que pode entristecer. Deus concede a todos os homens a vida física, mas não concederá a todos os homens a vida eterna. O apóstolo Paulo estava pregando o evangelho, os judeus rejeitaram, então Paulo deu uma palavra aos judeus dizendo o seguinte,
Aí Atos 13, 48. Paulo fala, para os gentios, para os judeus, já que eles não querem ouvir a palavra do Senhor, o evangelho, então Paulo vai pregar o evangelho para os gentios, porque Deus ordenou a ele. Os gentios, ouvindo isso, os não-judeus, disseram: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, alguns Deus escolheu, muitos são chamados pela pregação, mas poucos os escolhidos. Nossa maneira de viver no presente determina se fomos abençoados com a vida eterna. Como eu sei que eu tenho a vida eterna? Como eu sei que Deus me deu esse dom, essa graça? Através do comportamento. 1 de João 3, 5 diz, presta atenção, eu sei que tenho a vida eterna por isso, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Abrigou ódio no coração, não tem a vida eterna. Não recebeu ainda a vida eterna. A primeira epístola de João foi escrita com o objetivo de dar aos seus leitores as provas que testificam que eles têm a vida eterna. Como diz aí em 1 de João 5,13. Toda epístola foi escrita com esse propósito, dizer, olha, vocês têm a vida eterna. Vejam, versículo 13, 5,13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então aqui tem mais um indício. Primeiro é o que não odeia as pessoas, tem a vida eterna, e aqui é dito que quem tem a vida eterna crê em Jesus. Quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Apesar dos dramas que passamos nesta vida, não percamos a esperança da vida prometida por Deus, porque um dia a nossa sorte será mudada. Como foi daquele Lázaro, o pobre, o mendigo, que não tinha muitos bens, passava necessidades, mas quando ele morreu, foi levado para o seio de Abraão. Além das verdades anunciadas sobre a vida eterna, vamos expandir fazendo as seguintes afirmações. Primeira afirmação no texto: a vida eterna será concedida ao desprovido de boas obras. Vamos ler o 17? E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? É uma visão distorcida dos judeus. Os judeus achavam que a lei foi dada com o objetivo de salvá-los. Não, a lei não foi dada para salvar. A lei foi dada para dizer que eles não podiam ser salvos, que eles precisavam ser salvos. Então ele tem essa visão. O que é que eu faço? Eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu frequento a igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, eu evangelizo, e aí Deus me dará a vida eterna? Essa é a ideia que está por detrás desta pergunta. Na religião criada pelos homens, eles precisam fazer algo para ganhar o favor da divindade ou aplacar a sua ira. Mas na revelação bíblica, Deus é quem faz algo para que o homem seja abençoado. No livro de Deus, na Bíblia Sagrada, nos é informado que somente no Jardim do Éden, antes da queda, o homem tinha o poder de obter a vida eterna
pela obediência aos mandamentos. Quando ele não tinha pecado, Deus disse: não coma e você então vai viver. Mas se você comer desse fruto, você vai morrer. Então ele poderia alcançar a vida se abstivesse do alimento proibido pelo Senhor. Mas a queda desqualificou ele e a sua descendência para adquirir a vida eterna pelas boas obras. Então nossos pais caíram, nós caímos com ele, e agora ninguém aqui, nem lá fora, pode alcançar a vida eterna através das boas obras, porque está escrito em Romanos 5,12. Leiam comigo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, está falando de Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então nós trazemos essa marca da morte, mas Deus quer nos dar vida e vida com abundância. Por isso, tudo de bom que possamos fazer está manchado pelo pecado e não nos qualifica diante do Senhor, e não podemos ter acesso à vida eterna. Então, por mais que possamos ser pessoas aplicadas à generosidade, uma vez que nós já erramos, toda nossa generosidade não tem valor. Olha o que o profeta Isaías fala sobre as coisas boas que nós fazemos. Isaías 64:6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como um trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. Ainda que eu dê a minha vida para salvar alguém, eu não posso ter a vida eterna, porque ninguém alcança a vida eterna através de boas obras. Ser uma pessoa religiosa, com o intuito de obtermos vida eterna prometida no Evangelho, é um dos maiores enganos que podemos cometer. Vou ser crente, aí Deus vai me dar a vida eterna. Não vai dar, porque ser crente não salva. Nenhuma cerimônia, participar da ceia, ser batizado, mesmo ordenada pelo Senhor e obedecida por nós, pode nos habilitar, não nos pode habilitar a receber a vida eterna. Eu posso participar de todas as ceias, ser batizado várias vezes, isso não me qualifica diante de Deus. A Jesus, falando com um homem que era circuncidado, era doutor da lei, Jesus disse assim para ele, João 3, olha o que Jesus diz para ele e para nós. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Continua Jesus. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O homem era santo, o homem que andava observando a lei judaica. Disse: olha, se você não nascer, você não pode entrar no reino. A vida totalmente consagrada ao sagrado pode ser bonita aos olhos humanos. Os padres, as freiras que se consagram a vida inteira para o ministério, é uma coisa bonita, mas não significa nada para Deus, pois esse tipo de vida não tem poder de pagar os nossos pecados, nem conferir vida plena. Somente Jesus pode quitar nossa dívida e nos conferir vida eterna. Vamos ver? João 10, olha o que ele diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenham
em abundância. É Jesus que tem a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu preciso ir a Jesus para que ele me dê de graça. Vinde comprar sem dinheiro. Vinde e comprai, diz o profeta Isaías. Outra obra que não pode garantir acesso ao reino de Deus são nossas boas obras para com o próximo. Fazer o bem ao próximo é um dever imposto pelo Senhor a todo ser humano. Todo ser humano tem de obedecer aos 10 mandamentos. A vida eterna não pode ser comprada com as nossas boas ações, porque somos pecadores. Romanos 3,12. Preste atenção comigo. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Nossas ações não são totalmente puras, logo são inaceitáveis a Deus. Não temos qualificação pessoal para recebermos qualquer coisa de Deus. Eu sou bonzinho. Ninguém é bonzinho. Bom só existe um. Jesus falou para o jovem: bom é Deus. Romanos 3,10, comigo? Como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Se o Senhor nos tratar conforme o rigor da sua lei, o que merecemos é a morte eterna, o lago de fogo, porque o salário do pecado é a morte. A vida eterna é uma graça, favor não merecido. Quem foi contemplado pelo Senhor com a vida eterna reconhece o seu total imerecimento em tê-la. Se nós possuímos a vida eterna, não foi por mérito, é graça. Profeta Isaías 6:5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O próprio profeta se vê pecador, e nós precisamos nos ver pecadores para que Deus possa ofertar essa graça. Não podemos fazer uma ponte para chegar ao reino de Deus através das boas obras e através do comportamento. Somente Jesus pode nos tornar aptos à vida abundante. Só Ele pode nos oferecer. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus pode nos salvar. Porém, se aceitarmos o caminho estabelecido por Deus para a vida eterna, que é Jesus, enquanto aqui tivermos, com a ajuda do Espírito Santo, iremos andar conforme esta revelação bíblica. Eu aceito Jesus, Ele muda o rumo da minha vida, eu vou andar agora em novidade de vida. Efésios 2:8, como diz, olha, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é presente de Deus, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, essa é a primeira verdade. Eu não preciso de fazer nada de bom. Eu só preciso aceitar a oferta de Deus em Cristo Jesus. E Ele me dá de graça. Segundo lugar, a vida eterna será concedida ao que não possui qualificações. No primeiro, não tem boas obras. Agora vamos ver sobre o caráter da pessoa, né? Vamos dizer o 19 e 20. Sabes os mandamentos? Não matarás,
não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. É como ele estivesse dizendo assim: eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca menti, eu obedeço meu pai, minha mãe. Então ele era um cara perfeito no caráter, ele se acha perfeito, eu observo. Mas quem pensa assim não pode ter a vida eterna. Tem que pensar o oposto: eu não tenho virtude. O erro dos judeus foi ter concebido que a lei de Moisés foi dada como um caminho de salvação. Não, ela não tem esse objetivo. A lei de Deus vem nos lembrar que somos pecadores e que estamos debaixo da condenação. Quando Jesus cita os 10 mandamentos, ele quer que o homem chegue à compreensão que ele é pecador, que ele errou. Romanos 3,19, olha o papel da lei. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, não é só pecar por ações, pecar por sentimentos, por vontade, por pensamentos, por omissões, são formas de quebrar os mandamentos do Senhor. Por isso a pergunta errada do jovem Jesus. Ele pergunta a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E quando Jesus fez essa pergunta a ele respondeu. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. 2 vezes ele falou o que não devia. Nenhum ser humano consegue guardar a lei de Deus depois da queda. Nossa transgressão começa em nosso interior, no nosso coração. Mas se somos orgulhosos, não reconheceremos nossa falta cometida pelas emoções, pelos pensamentos, pela vontade e motivações contra a lei do Senhor. O Senhor Jesus Cristo disse com muita clareza em Mateus 15, 19 a 20, falando do interior: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Então é a sujeira interior que transborda em palavras e ações. Também desobedecemos a lei de Deus por meio de nossas palavras e nos tornamos reprovados para participarmos da vida abundante. Mateus 5, 22 diz assim: eu, porém, vos digo, todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então a pessoa desobedece a Deus através das palavras. Nossas ações também, pensamentos, palavras e ações. Nossas ações também revelam nossas transgressões e nos tornamos inaptos para receber a herança celestial. Paulo, Romanos 3,9 diz: que se conclui, já que eu peco por pensamento, por palavras e ações, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem, se referindo aos judeus? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, são pecadores. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não podemos esquecer que
Se deixarmos de fazer o que Deus nos ordena, cometemos o pecado da omissão. Por isso, a resposta do jovem estava totalmente equivocada. Se houver orgulho em nós, teremos dificuldade de admitir que pecamos e nunca iremos fazer a confissão de pecados para termos a vida eterna. Porque, diz a palavra de Deus, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Lucas, capítulo 8, versículo 11. Olha o homem orgulhoso. Quando a pessoa é orgulhosa, e principalmente da religião. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Orgulhoso. Jesus disse: olha, a oração dele não passou do teto, porque ele é um pecador, se esqueceu que era um pecador. Se há em nós esse espírito desse fariseu, não iremos clamar para que o Senhor nos salve. Vamos sempre estar justificando nossos erros, lançando a culpa nos outros e nas circunstâncias. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Terceira afirmativa: a vida eterna será concedida ao que prioriza o tesouro eterno. A partir do 21, leiam aí comigo. E Jesus dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Como jovem rico, temos dificuldades de deixar as glórias deste mundo para vivermos confiados na promessa de Deus sobre a vida eterna. Versículo 22 aí diz: ele, porém, contrariado, ele queria a vida eterna. Jesus, largue tudo e me siga. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Por mais que seja especial a vida eterna oferecida por Deus, que só poderemos desfrutar plenamente na segunda vinda de Cristo, as coisas desta vida, como poder, fama, riquezas e outros atrativos, são mais palpáveis que a promessa divina, e nossa tendência é buscar os tesouros da terra e não os tesouros dos céus. Porque essas coisas nós estamos vendo, e a vida eterna é uma promessa, então as pessoas preferem as coisas que estão vendo. João 12, 42, leiam comigo. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Muitos de nós não conseguiremos seguir a Jesus porque os prazeres transitórios do pecado nos escravizam. Mas Deus nos adverte em sua palavra que as alegrias lícitas, corretas e pecaminosas irão desaparecer, porque esse mundo vai passar. Mas se fizermos sua vontade, iremos viver para sempre. Vamos ler? Não ameis o mundo,
nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Não podemos buscar simultaneamente os tesouros da terra e o tesouro dos céus, porque eles são opostos e nos levam por caminhos diferentes. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Tomemos então cuidado com a ambição terrena. Ela pode nos desviar do caminho para a vida eterna. Versículo 23 diz: Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Falou para os discípulos. As riquezas deste mundo são deuses que querem rivalizar com o verdadeiro Deus no trono do nossa vida, do nosso coração. Versículo 24, os discípulos estranharam estas palavras. Por que eles estranharam? Eles não eram ricos, mas todos nós, como ele, queremos ser ricos. Quem não quer? Tanto é que a gente diz no Natal, né? Muita felicidade, dinheiro no bolso, né? A gente deseja um para o outro. Não é que é errado ter dinheiro. A questão é que, às vezes, a gente deseja tanto material que esquecemos do espiritual, né? É esse perigo aqui. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu e disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam, não é que tem, é os que confiam nas riquezas, entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aquele que domina os pensamentos, emoções e ações é o que governa a nossa vida. É impossível para nós conquistarmos a vida eterna, porque fazemos parte de uma raça caída e condenada. Versículo 26 diz: eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Quarto lugar, a vida eterna será concedida aos que creem em Jesus. João 3,16, lendo aí bonitinho. Porque Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. O que é preciso ter a vida eterna? Crer em Jesus. O Jesus que é anunciado sempre aqui na igreja, diga, invoque: Jesus, eu invoco o teu nome para me ser salvo. E você vai ser salvo. Para termos acesso à vida eterna, é necessário crermos na revelação das Escrituras Sagradas que ela dá acerca da pessoa e obra do Filho unigênito de Deus, Senhor Jesus Cristo. João 8:24, olha o que diz aí. Por isso eu disse que vocês vão morrer sem o perdão dos seus pecados. De fato, morrerão sem o perdão dos seus pecados se não crerem que eu sou quem sou. Se não crer quem é Jesus, vai morrer nos pecados. Crer que Jesus é simplesmente um solucionador de dificuldades econômicas
relacionais, de saúde e dentre outras, não nos qualifica para termos acesso à vida eterna. Eu só me aproximo de Jesus para pedir bênçãos dessa vida. De fato, ele tem poder e pode dar. Mas o que ele dá, o que ele quer dar de especial, não é essas coisas, é a vida eterna. João 6,23. Lembram que as pessoas receberam a multiplicação dos pães e comeram e ficaram com a barriga cheia e foram atrás de Jesus. Perguntaram: Jesus, onde o senhor estava? Como que o senhor chegou aqui? Aí Jesus deu uma dura neles. Olha o que Jesus disse: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu ser. Não vem me procurar para procurar satisfação só da terra, não. Eu quero lhe dar a vida. Me procure e eu vou lhe dar a vida. Não é evidência de que fomos abençoados com a vida eterna por crermos que Jesus pode operar milagres e maravilhas. Eu creio que Jesus cura, eu creio que Jesus faz milagre. Isso não significa que a pessoa tenha a vida eterna, não. Os grandiosos sinais que ele fez entre os judeus não os habilitaram a crer que ele era o Messias prometido. João 12:37. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Crer em Jesus implica acreditar que ele é o Deus que se fez homem, que o Pai o enviou como o Salvador do mundo. 1 de João 4. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, se fez homem, é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Quem crê em Jesus, quem crê que Jesus cumpriu integralmente a lei e que recebeu em seu corpo a punição dos nossos pecados para pagar nossa dívida diante de Deus, e crê de fato do coração, se livra da morte eterna e vai ter conexão com a vida eterna. Amém. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A fé em Cristo nos faz descansar somente nele, para recebermos a vida indestrutível, sem a necessidade de qualquer adorno da nossa parte. Não precisamos fazer nada, só crer. Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obra da lei ninguém será justificado. Quem crê em Jesus e procura guardar a lei divina como uma adição para a salvação, não receberá a recompensa da vida eterna e nem estará na glória futura. Porque Gálatas 2 nos diz: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Se afirmarmos ter fé em Cristo, mas estamos vivendo em desobediência à palavra do Senhor, nossa fé não é verdadeira e seremos excluídos da vida eterna. A fé em Jesus nos liberta do poder do pecado.
João 8,12. É o que Jesus disse à mulher pecadora. Leu comigo. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Essa fé salvadora chega a nós por meio da leitura das Escrituras ou a pregação da palavra de Deus. Romanos 10. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Termina a mensagem. Para termos a vida eterna, necessitamos reconhecer nosso demérito. Nós somos pecadores. Devemos nos arrepender de nossos pecados e voltar ao caminho do Senhor. Precisamos crer e seguir a Jesus. Muitos querem as bênçãos de Deus, mas não estão dispostos a cumprir as exigências do Senhor. Que Deus nos ajude a nós nos submetermos ao Senhor para sermos agraciados com a vida eterna. Amém.